Boa noite a todos, paz do Senhor. Uma alegria muito grande ter você aqui nesta quinta-feira, juntamente conosco, para a gente aprender da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e que o amor do Senhor, ele te surpreenda cada dia mais, todos os dias. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos falando nas quintas-feiras a respeito de levantar um altar para o Senhor. Levantar um altar na nossa casa, na nossa vida, no nosso local de trabalho. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de Abraão. Abraão construiu 4 altares durante a sua vida. E nós vamos falar um pouquinho a respeito desses 4 altares que Abraão ergueu, que Abraão construiu, que Abraão levantou em homenagem ao Senhor. Por que Abraão? Abraão, ele é um exemplo de fé, é um exemplo de crescimento espiritual para todos nós. E o altar foi uma marca registrada na vida ou na caminhada de Abraão com Deus. Por todo o seu percurso, por toda a sua história, o altar foi uma marca na vida de Abraão. Em Isaías 41, versículo 8, melhor dizendo, Deus chama Abraão de seu amigo, né? E isso é fantástico, né? Muito bom, já imagina você ser chamado de amigo de Deus, que coisa maravilhosa, não é? O nosso viver cristão, a nossa vida cristã, ela é uma caminhada. E é nessa caminhada nesse andar com Cristo, que nós adquirimos o crescimento espiritual. E a palavra de Deus, ela descreve o nosso crescimento espiritual não como uma coisa instantânea, né? Mas como sendo um processo lento e contínuo. Para quê? Para que o caráter de Cristo seja moldado em nós. Então, devagarzinho, gradualmente, paulatinamente, né, nós somos moldados, ou o caráter de Cristo é moldado na nossa vida. O Salmo 84, versículo 7, né, para você entender um pouquinho, para você ficar por dentro desse processo, o Salmo 84, versículo 7 diz assim, olha, vão indo de força em força, né? Quer dizer, é de pouquinho em pouquinho, não é uma explosão, não é um negócio instantâneo, mas é devagar. Romanos 1, versículo 17, Paulo fala que é de fé em fé que nós recebemos o crescimento espiritual. 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória, de degrau em degrau, passo a passo, nós somos transformados. João 1,16 finalmente diz, porque todos nós temos recebido graça sobre graça. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Nós começamos bem cruz, né? Nós começamos bem lá como uma sementinha e depois nós somos regados e nós vamos indo de força em força, de fé em fé e somos transformados de glória em glória e depois a gente percebe que é de graça em graça, ou seja, de favor imerecido, em favor imerecido, que nós vamos construindo a nossa fé e que o caráter de Cristo, ele vai se formando em nós. Nós estamos falando todas as quintas-feiras sobre a edificação do altar ao Senhor. E o altar, ele é um símbolo de adoração e de consagração na palavra de Deus. Nós edificamos um altar, não edificamos um altar para nós mesmos, mas nós edificamos um altar para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios a Ele,
para invocar o nome do Senhor. E isso é tremendamente importante. O altar, ele fala da vida espiritual. O altar é um símbolo da vida espiritual. Ele fala de uma vida com Deus. E uma vida com Deus é quando nós depositamos em sacrifício a nossa vida no altar. É quando nós oferecemos a nossa vida no altar em sacrifício ao Senhor. Isso é que é o altar, né? Então a gente começou falando lá de glória em glória, de fé em fé, mas você vai ver que o cerne do cristianismo, o cerne da nossa fé, é a gente estar com um relacionamento íntimo com Deus e edificando um altar para o Senhor todo dia e nos oferecendo em sacrifício a Ele todo dia, em sacrifício de adoração, em sacrifício que seja que se torne um cheiro suave diante das narinas do nosso Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, e essa comunhão marcada pela vida de altar, ele só foi chamado de amigo de Deus porque ele tinha uma comunhão com Deus, e essa comunhão ela foi revelada através da vida de altar que Abraão tinha com Deus. E essa vida de altar revela qual é a essência da vida espiritual, ou seja, a vida espiritual ela não é pautada pelo nosso conhecimento e instrução acerca das coisas de Deus. Não, o conhecimento, a instrução, nós vamos adquirindo aos poucos, mas a verdadeira vida espiritual, ela é pautada em quanto nós somos amigos de Deus, na quantidade que nós somos amigos de Deus, o tanto de tempo que nós dedicamos para ter esse relacionamento com Deus, para estarmos neste relacionamento com Deus, no quanto nós andamos com Deus e no quanto Deus tem-nos como seus amigos, não é? Não importa ter um grande conhecimento a gente adquire, mas um relacionamento com Deus, né? Ainda que a pessoa não seja uma pessoa com um grande grau de instrução, ela pode ter uma vida espiritual e uma vida de comunhão com Deus que leve Deus a chamá-lo de seu amigo. Essa semana, mais precisamente na quarta-feira, a gente estava conversando com um moço, e o moço ele estava contando a forma como ele fala com Deus, né? Às vezes até parece que é de uma forma com desrespeito, com falta de reverência, mas não é. A intimidade leva a gente a ter uma conversa diferenciada com Deus. E eu fiquei impressionada quando ele disse que numa certa conversa com Deus ele estava cansado, já porque estava trabalhando muito. Ele falou com o Senhor falou assim, eu precisava de pelo menos 15 dias de descanso. E como o trabalho dele é informal, as pessoas procuram ele por telefone, o telefone dele ficou exatamente 15 dias sem tocar e sem as pessoas irem procurar ele. Quando estava chegando perto do 15º dia, ele falou assim, Deus, eu preciso trabalhar de novo, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha casa. E imediatamente, no próximo dia, o seu telefone começou a tocar outra vez, né? O telefone, as pessoas começaram a procurá-lo de novo. Isso fala de um relacionamento íntimo com Deus, né? Não adianta a gente ter um conhecimento grande de Deus, se aprofundar teologicamente na palavra e não ter um relacionamento com Deus. O mais importante é o relacionamento com Ele. O mais importante é estar próximo de Deus. O mais importante é andar com Deus. O mais importante é Deus ter uma comunhão conosco, perceber essa comunhão a ponto de nos chamar seus amigos. Quando a gente recebe a salvação, quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida,
A primeira experiência depois da salvação deve ser a consagração da nossa vida. A consagração, ela implica em sacrifício, em entrega, em oferta totalmente destinada para o desfrute de Deus. Deus quer se alegrar, o desfrute de Deus é quando Deus se alegra pela vida dos seus filhos. Esse é que é o desfrute de Deus. E quando nós nos entregamos como sacrifício ao Senhor no seu altar, Deus pode desfrutar da nossa vida. Deus pode desfrutar daquilo que nós temos de melhor em nós. Então, o altar é um lugar de sacrifício. A adoração, que também é um significado do altar, ela não deve ser uma opção na nossa vida. Nós não devemos entender que nós podemos decidir fazer ou não fazer a adoração, estar ou não estar adorando a Deus de acordo com os nossos caprichos ou dependendo de como nós acordamos, de como está sendo o nosso dia. Adorar, ela é uma obrigação, ela é uma determinação. Nós precisamos adorar ao Senhor. Nós não podemos decidir quando nós queremos adorar, mas nós temos que adorar sempre o Senhor. Não importam as circunstâncias, não é? A resposta de uma verdadeira adoração está no compromisso com a obediência. Então, se adoramos, obedecemos. Hoje eu ouvia o pastor Vanelli falar no telefone para uma criança que a moeda mais cara que existe na face da terra, a que tem maior valor, é a obediência. A obediência, ela importa em sacrifício, a obediência, ela importa em renúncia, a obediência, sabe, ela está tremendamente ligada com esse sacrifício da adoração, não é? E é preciso então que a gente renda o nosso ego, que a gente renda o nosso eu completamente à vontade do Senhor, para estarmos adorando ao Senhor verdadeiramente como Ele deve ser adorado. Quando nós entregamos tudo na adoração, nós oferecemos ao Senhor. O que nós oferecemos ao Senhor? Nós oferecemos a Ele os nossos planos, todo o planejamento da nossa vida. Nós oferecemos os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas vontades, né? E isso é deixar o nosso eu, o nosso ego de lado. Então nós colocamos tudo isso no altar do Senhor. Colocamos os nossos planejamentos, os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas vontades. Nós devemos entregar tudo o que significa abrir mão das expectativas de tudo quanto nós desejamos, a fim de que Deus trabalhe em nós e através de nós. Porque se a gente não entregar tudo aquilo que é o nosso eu no altar do Senhor, Deus não pode trabalhar através das nossas vidas. Por isso João dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Este ato de adoração, não é? Essa entrega como um ato de adoração, glorifica a Deus. Olha que versículo lindo que está no Salmo 50, versículo 23. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meu caminho, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Quando a gente derrama tudo, quando a gente se derrama no altar do Senhor, na adoração, nós ficamos impregnados com a fragrância dessa adoração. Vem sobre nós o bom perfume de Cristo. Nós então adquirimos o cheiro maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Voltando lá para a vida de Abraão, nós vamos constatar que durante toda a sua vida, ele edificou 4 altares. Esses 4 altares foram erguidos
na sua jornada, na sua caminhada, né? Quando ele estava adquirindo o conhecimento de Deus, quando ele estava entabulando essa amizade com Deus. E cada um desses altares, ele aponta para um aspecto da obra da cruz nas nossas vidas, ampliando a nossa consagração, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, a nossa verdadeira espiritualidade, a nossa verdadeira vida cristã. E nós vamos falar rapidamente, bem rapidamente, sobre esses 4 altares. Depois eu sei que você gosta de ler a palavra, você vai ler os textos que nós vamos falar aí, combinado? O primeiro altar que Abraão edificou, na verdade era Abrão ainda, né? Que ele edificou, está lá em Gênesis 12, versículo 6 e versículo 7. O primeiro altar foi edificado em Siquém. Siquém significa ombro, e o ombro é o lugar de maior força do homem. Este primeiro altar na vida de Abraão, a gente pode chamá-lo de o altar da revelação, porque o texto da palavra de Deus diz que apareceu o Senhor a Abrão, e ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus se revelou a Abrão ali em Siquém. Gênesis 12, versículo 7. Na verdade, Deus se apresentou a Abraão. Adoração e revelação, elas andam juntas. Nós só podemos adorar o que nós conhecemos. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana, em João 4, versículo 22. Jesus disse assim para ela: vocês, ou vós, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o que aconteceu ali naquele altar? O que aconteceu naquele momento, onde logo depois Abraão edifica um altar ao Senhor? Deus se revelou, Deus apareceu a Abraão, Deus se fez conhecido de Abraão. E Abraão reconheceu ao Senhor. Por isso ele edificou ali um altar ao Senhor. Quando ele reconheceu, quando ele conheceu ao Deus que aparecera a ele, ele edificou um altar de adoração a Deus. Foi por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: nós adoramos o que nós conhecemos, o que nós sabemos. Vocês adoram a quem vocês não conhecem. Por quê? Porque os outros deuses não têm, não conseguem, não podem se revelar aos seus seguidores, mas Deus pode se revelar, tanto que ele se revelou a Abrão ali em Siquém. E uma coisa interessante é ver Deus tomando a iniciativa do relacionamento com o homem. Foi Deus que se apresentou a Abraão. Altar de adoração deve ser fruto de um encontro com Deus. Deus se revelando a você, não é? E você pegando essa revelação de Deus e se mostrando também para Deus, erigindo um altar de adoração ao Senhor. Mas o interessante dessa história é ver que a fé, a pequenina fé, ou a porção pequena de fé que Abraão tinha, foi ativada pela iniciativa de Deus, porque o nosso Deus é soberano, e a soberania de Deus na salvação, ela é de uma forma maravilhosa, ilustrada no chamado de Abraão. Abraão veio de um lar pagão, os seus pais não conheciam ao Deus verdadeiro, e pelo conhecimento que a gente tem dos estudos da palavra de Deus, ele não tinha nenhuma qualidade espiritual que atraísse a Deus. Mas Deus, na sua graça, ele escolheu Abraão para segui-lo. Ainda que Abraão não tivesse nada de interessante, Abraão não tivesse nenhuma qualidade espiritual que a gente possa chamar de um atrativo para Deus, Deus escolheu. Né? Por que o Senhor está falando com isso nesta noite? Porque às vezes a gente pensa: olha, eu não tenho nada
que possa agradar a Deus. Eu não tenho nenhum atrativo, eu não tenho nenhuma qualidade, muito pelo contrário, tudo que eu ouço são relatórios ruins com relação à minha pessoa. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa: Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. E quando Deus olhou para o coração de Abrão, que vinha de um lar pagão, um lar que não adorava a Deus, aquela pequena porção de fé que havia no coração de Abrão, ela foi ativada, porque Deus tomou a iniciativa de ativar essa fé. E é isso que o Senhor está fazendo nesta noite com você. O Senhor está ativando a porçãozinha pequena de fé que você tem no seu coração e dizendo para você: eu estou te chamando, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero estar com você, eu quero conversar com você, eu quero ser teu amigo e quero que você seja meu amigo. Essa foi a revelação do primeiro altar que foi erguido lá em Siquém. O segundo altar foi edificado em Betel, Gênesis 12, versículo 8. E aqui nessa história é interessante notar que Abrão edificou um altar entre uma cidade que chamava Ai e uma cidade que chamava Betel. Em Gênesis 12, versículo 8, nós encontramos essa história. E nós podemos chamá-lo de altar da separação. Abraão deixou Ai para trás e tinha Betel diante dele. Abraão deixou uma cidade pagã, uma cidade que não tinha as coisas do Senhor, e adiante dele estava Betel. Betel significa casa de Deus, e Ai significa montão ou ruína ou destroço, não é? Ai significa uma coisa improdutiva, infrutífera, enquanto Betel simboliza a casa de Deus. E Abraão, ele edificou esse altar justamente entre essas duas cidades, entre a cidade que representava o povo infrutífero, simbolizava ruína, e entre a cidade que é chamada de Betel, que significa casa de Deus. Então nós podemos dizer que a vida de altar, a consagração, permite que a cruz nos separe do mundo. O amor de Deus nos separa do amor do mundo, separa de tudo o que há no mundo. A palavra de Deus diz para nós deixarmos para trás tudo o que está ligado com o mundo, ou seja, a cobiça, concupiscência, soberba, o pecado que tão de perto nos rodeia, as mentiras, tudo aquilo que é atrativo, é adorno do mundo, nós precisamos deixar de lado. E nós só conseguimos deixar de lado através da vida de altar, da consagração da nossa vida, quando nós permitimos que a cruz de Cristo nos separe do amor do mundo. A cruz coloca o mundo para trás de nós, como Ai ficou para trás. Ai que simbolizava ruína e destruição. E mantém viva e clara diante de nós a visão da Betel, que é a casa de Deus. Não é? É muito importante a gente entender isso, né? E não somente a visão de Betel, mas a cruz operando em nós nos habilita a participar da Betel. Quando a gente olha para a casa de Deus e vê tantas pessoas frias não participando, é porque falta exatamente a operação da cruz na vida da pessoa. Porque é a operação da cruz que nos habilita a participar de Betel ou da casa de Deus. 1 Pedro 2, versículo 5 diz, fala em sermos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Então, nós só somos edificados casa espiritual quando nós vivemos uma vida de altar, uma vida de consagração, quando nós deixamos as coisas velhas para trás, a ruína, a destruição, aquele mundo infrutífero, quando nós deixamos para trás de nós
e temos a visão de Betel que está à nossa frente, então nós somos edificados, casa espiritual, e nos tornamos sacerdotes santos para o Senhor, não é? Deus não pula nenhuma etapa do nosso relacionamento com Ele. Abraão voltou a Betel após a sua passagem pelo Egito. Ele passou pelo Egito e voltou a Betel. O Egito foi o lugar de sua falta de confiança na proteção divina. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 12, você vai ver uma história onde Abraão ficou com medo, né, porque a sua esposa era uma mulher que era formosa, que era atraente. Ele ficou com medo de que o povo do Egito tomasse a sua mulher. Então ele matasse ele para ficar com Sara. Então ele contou uma história, falando uma meia verdade, falando que Sara era a sua irmã, né? E depois houve consequência, né? Houve fome na terra, houve consequência por causa da falta de observação naquilo que Deus fala, por estar tomando a cor e pegando as coisas do Egito e agregando na vida, tentando levar uma vida de proximidade com Deus, mas agregando as coisas do Egito. Deus, ele não se une com as trevas. O Egito, ele dá uma ideia de trevas, né? O Nilo, que é o rio do Egito, ele tem uma cor escura, uma cor de trevas realmente, né? E quando Abraão volta à casa de Deus, no lugar aonde ele ouviu as promessas de Deus, quando ele volta ali para Betel, ele levanta um altar. Então a minha chamadinha de atenção para você nesta noite é que se você está afastado da casa do Senhor, se você foi dar uma voltinha lá no Egito, se você pegou algumas coisas, alguns adornos do Egito e trouxe para a sua vida, tentando ainda viver uma vida espiritual, mas com adornos que vêm lá do Egito, é hora de você edificar um altar ao Senhor, deixar aí para trás e olhar para Betel, que está na sua frente. Volte para a casa do Senhor. Volte para onde o Senhor falou tantas vezes com você, aonde o Senhor fez tantas promessas para a sua vida. Volte, dê meia volta e volte para Betel, volte para a casa do Senhor, recupere a sua visão e enxergue Betel outra vez à sua frente. A pandemia, né, esse isolamento social, ele afastou muitas pessoas, mesmo depois do retorno aos cultos presenciais, afastou muitas pessoas da casa de Deus, e não só da casa, do templo, da igreja, matéria nós estamos falando. Muitas pessoas estão completamente isoladas, elas pegaram esse isolamento social e fizeram o isolamento espiritual, estão isoladas de Deus também, se alimentam de tudo quanto é porcaria, de todas as coisas que vê na TV, não é? Se fechou, virou uma ostra, se fechou dentro de si mesmo e agora sai para ir para o supermercado, para ir pagar suas contas, para fazer tantas outras coisas. Mas no momento de ir na casa de Deus, parece que lá está uma placa assim, olha, aqui está o vírus da Covid-19. Eu quero dizer uma coisa para você, a casa de Deus é o lugar onde Deus ordena a bênção. Então preste bastante atenção. Se você, com a desculpa do isolamento social, desculpa da pandemia, se você também não teve o isolamento de Deus, Deus está querendo reatar o relacionamento dele com você. Volte para Betel, volte para a casa de Deus, volte para onde há a luz do Senhor e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Edifique novamente o altar ao Senhor, esse altar de consagração, para que você seja chamado de amigo de Deus. O terceiro altar que Abraão edificou foi edificado
em Hebrom, em Gênesis 13, versículo 18. Esse altar foi erguido logo depois de um período de separação entre Abrão e o seu sobrinho Ló. Está lá em Gênesis 13, do versículo 1 ao 13. O local era Hebrom, uma cidade montanhosa de Judá, que ficava a 36 quilômetros de Jerusalém. Os árabes chamam esse lugar de El Calil, o amigo. Nós podemos chamar esse altar de o altar da comunhão ou o altar da aliança. A cruz nos habilita a ter aquela incessante, ininterrupta comunhão com Deus, aquela amizade com Deus, aquela vida de união, de comunhão realmente com Deus. A cruz de Cristo nos habilita e possibilita que a gente tenha. Como disse uma mulher chamada de Madame Guion, uma mulher cristã, ela diz assim: o Senhor se coloca no exato lugar daquilo que Ele põe à morte em nossas vidas. Então aquilo que nós renunciamos, que colocamos no altar do Senhor, o Senhor se coloca naquele lugar. O Senhor, Ele se torna substituto. E será que nós já compreendemos isso diante do Senhor? Ele substitui, o Senhor substitui para adicionar e Ele divide para multiplicar. A Bíblia diz: quem conhece o coração do Senhor, quem conhece o coração do Senhor, quem conhece o coração do Senhor, pode confiar nas suas mãos. Hebrom é o lugar onde Deus reafirma a sua aliança e as suas promessas, não é? Depois de um conflito, talvez trazendo consolo e motivação, confirmando a promessa de abençoar, levando Abrão a decidir, a olhar com os olhos de Deus. Então Abrão levanta, edifica um altar em Hebrom, que é chamado o altar da aliança. E esse é um dos significados de Hebrom, a aliança. Esse é o quarto altar, é o altar da adoração. E isso inclui entrega total, não é uma entrega parcial, mas é uma entrega total ao Senhor. Esse quarto altar, o quarto altar que Abraão edificou foi em Moriá, está em Gênesis 22, do versículo 1 ao 14. E aqui sim, nesse quarto altar da adoração, ele mostra uma entrega de verdade, uma entrega total, não uma entrega superficial, não uma entrega de faz de conta, não uma entrega passageira, mas uma entrega com raízes profundas, uma entrega total. E nós encontramos aqui no Monte Moriá um homem totalmente rendido a Deus, a ponto de sacrificar o seu único e amado filho, porque ele amava a Deus, a ponto de confiar em seus caminhos. Nesse momento, Abraão, ele se mostra um homem sensível à voz de Deus. Ele pôde discernir cada instrução de Deus em cada passo desse doloroso processo de levar o seu filho para ser sacrificado. Um homem que adorou no momento em que ele oferecia o que tinha de mais precioso. E muitas vezes Deus não pede nem o sacrifício Deus não pede o sacrifício dos nossos filhos, mas Deus pede para que a gente entregue aquilo que é o nosso maior tesouro. Eu não sei o que simboliza, o que é o maior tesouro na sua vida. Pode ser um bem imóvel, pode ser uma pessoa, pode ser uma propriedade, pode ser uma posse, pode ser alguma coisa que você tenha, pode ser um argumento, pode ser um pensamento,
Não é isso que Deus pede para entregar. Quando Ele fala entrega total, é isso. É entrega de corpo, alma e espírito. Entregar totalmente e deixar Deus assumir o comando das nossas vidas, não é? Abraão, ele fez exatamente isso. Ele foi ouvindo a voz de Deus. No percurso em que ele andava até o Monte Moriá, ele foi ouvindo a voz do Senhor nesse processo doloroso. E ele estava disposto a entregar o bem mais precioso que ele tinha. Meus irmãos, sem a marca da cruz na nossa vida, nós adoramos a nós mesmos. Se nós não tivermos a cruz de Cristo, não importa se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um diácono, se você é um crente, um membro de uma igreja, não importa que tipo de pessoa que você é. Se você não tiver as marcas da cruz na sua vida, não é? A marca do sacrifício de Cristo na sua vida, você vai adorar você mesmo. Se você fizer, ainda que seja no nome do Senhor, vai ser uma adoração a você mesmo. Lembra de Jesus falando lá naquela parábola, quando ele disse que iria separar os bodes das ovelhas? Ele disse assim, ó, muitos naquele dia vão chegar diante de mim e vão falar, mas Senhor, eu expulsei demônio, Senhor, eu fiz isso no seu nome, fiz isso e fiz aquilo. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Por quê? Porque a marca da cruz, a renúncia, a entrega total não estava na vida dessas pessoas, não estará na vida dessas pessoas. E sem a marca da cruz, nós não seremos reconhecidos naquele dia, porque sem a marca da cruz, nós consideramos as nossas vidas e tudo o que temos é muito precioso para serem oferecidos a Deus. Né? Tem mais uma parábola, quando um jovem rico pergunta para Jesus como é que ele faria para ganhar os céus. Jesus disse para ele, ó, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, dá o dinheiro aos pobres. E aquele moço, ele achou que tudo que ele tinha era precioso demais para ser entregue, para ser colocado, para ser doado, não é? A sua vida estava na frente, era mais importante do que receber a salvação, do que alcançar os céus. E muitas vezes é isso mesmo que nós fazemos. Nós colocamos tudo que a gente tem, a nossa vida, como os bens mais preciosos, e nós colocamos na frente de Deus e achamos, né, colocamos acima de Deus e achamos que eles são bens preciosos demais para serem oferecidos a Deus. Neste altar em Moriá, Deus colocou a parte mais íntima e preciosa de Abraão, o próprio coração de Abraão, Isaac em prova. E Deus fez assim, Deus tratou assim com o ser mais interior de Abraão. E isso fez com que Abraão se tornasse um adorador e amigo de Deus. Ele se tornou adorador quando ele colocou tudo o que ele tinha, o bem mais precioso, ele entregou de volta ao Senhor, não é? E existem algumas áreas da nossa vida que são afetadas quando nós nos oferecemos como sacrifício vivo a Deus. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, esse texto de Romanos, ele é bem conhecido, ele diz assim, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus para vocês. Quando nós oferecemos como sacrifício vivo a Deus, uma das coisas que é afetada na nossa vida é a nossa posição diante do Senhor, né? Porque quando nós estamos sobre o altar, quando a gente está sobre o altar, deve haver mudança de identidade, mudança de autoridade. Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Quer dizer, toda a autoridade do Senhor estava sobre a vida dele, porque ele foi entregue como libação, como oferta ao Senhor, né? Ele se entregou no altar ao Senhor. Antes de trabalharmos para Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ser trabalhados por Ele. E quando a gente se quebranta diante do Senhor, essa é uma prova de que nós estamos nos colocando sobre o altar, porque a falta de quebrantamento oculta o tesouro que está escondido nesse vaso de barro que somos nós. Então, quando nos oferecemos como sacrifício vivo, nós sentimos que a nossa posição diante do Senhor foi afetada. Agora nós mudamos de identidade. Nós não somos só um cidadão comum, mas nós somos um cidadão celestial, uma pessoa que ama o Senhor e que conhece o seu destino, que é a pátria celestial. Há uma mudança de identidade. Agora não sou mais eu sozinho, mas Cristo vive em mim. Há uma mudança de autoridade sobre a nossa vida. E quando há autoridade, há obediência. Quando nós nos colocamos sobre o altar, também nós sentimos ser afetado o uso, porque a verdadeira vida cristã, ela é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício. Deus não nos chama para sacrificar apenas o que possuímos, mas para sacrificar também aquilo que nós somos. Lembra quando nós somos afetados na nossa posição? Então a nossa personalidade ela é tremendamente afetada também, porque Deus quer que entreguemos a Ele tudo aquilo que nós somos. E isso envolve tudo, envolve o nosso tempo, envolve o nosso conforto, envolve a nossa segurança, envolve todas as áreas da nossa vida. Aparentemente, um vaso quebrado, ele traz prejuízo, mas não é assim. E muitas vezes, quando a gente vê um vaso quebrado, a gente tem o mesmo pensamento que tiveram daquela mulher que quebrou o vaso de nardo e disseram assim, que desperdício, não é? Quando Deus nos trata no altar, nós somos afetados no nosso orgulho, no desejo de aparecer, no desejo de ser algo, não é? Então nós nos contentamos em ser apenas alguém que é tocado pelo Espírito de Deus e alguém que está buscando sempre ter comunhão com o Senhor para se tornar amigo dele. Também afeta a forma, o que é que sobra no altar depois da oferta? Só sobra cinza, né? Nós não podemos apenas querer ter uma oferta, precisamos ser uma oferta agradável ao Senhor. Alguém disse assim, homens sãos, não contundidos, não quebrados, são de pouco uso para Deus. Lutero dizia, Deus põe a sua marca em todos quantos o obedecem. A mudança de forma no sacrifício diz respeito ao nosso estilo de vida. Deus remodela a nossa vida para o cumprimento do seu propósito. Então a gente vai entender que o holocausto é uma oferta para o prazer de Deus, para o deleite de Deus, para nos tornar de novo na forma, né, a imagem e a semelhança do Deus que nos criou. Quando parecia que Abraão ia perder o seu filho, Deus provê então o cordeiro. Na adoração, nós não perdemos o que nós damos, muito pelo contrário, nós somos restituídos por Deus de maneira
surpreendente. Nós somos restituídos de uma forma que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no pensamento humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o adoram, para aqueles que amam ao Senhor, não é? E quando nós chegamos nesse estágio, então, o nosso interesse agora pessoal, ele ficou prejudicado, ficou para trás, não é? Tudo o que importa agora é que Cristo seja engrandecido através da nossa vida. O que mais nós queremos é nos tornar servos do Senhor, porque o altar nos molda, o nosso caráter é afetado. A cada dia que passa, Deus dá um novo toque na nossa vida, a fim de reforçar algum traço do caráter de Cristo em nós. Não se engane, Deus não terminou conosco e algumas coisas precisam ainda ser deixadas no altar. E o único meio de se descobrir a glória é tendo a disposição de perder ou de deixar tudo no altar e se submeter à soberania de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de restauração de todas as coisas. Deus está nos dando a oportunidade nesse tempo de recolhimento, nesse tempo de introspecção, nesse tempo de afastamento de todas as coisas. Deus está permitindo que nós reestruturemos toda a nossa vida espiritual, toda a nossa vida cristã, que a gente permita, Deus está dando uma oportunidade para que a gente permita que Ele venha nos remodelar, que Ele venha nos moldar de novo. E tudo isso tem muito a ver com o altar de entrega, tem muito a ver com esses altares que nós vimos aqui na vida de Abraão, tem muito a ver com Siquém, não é? Que era o lugar, Siquém significa o ombro, que é a maior força do homem, e ali Deus mostrou, naquele lugar, Deus mostrou para Abraão que a força humana, ela não vale nada se não tiver a presença de Deus. Então Deus se apresentou, Deus se revelou a Deus se revelou a Abraão, para que Abraão entendesse e tivesse um relacionamento com ele, para que na verdade Abraão fosse buscar a força no Senhor. E depois ele levantou um altar em Betel. Abraão resolveu deixar tudo o que era do Egito, tudo em Ai, e ele fixou, ele focou, ele depositou o seu olhar em Betel, que estava à sua frente. Deixou tudo para trás, as paixões do mundo, tudo aquilo que representava o mundo ficou para trás, ficou ali na cidade, que simboliza a destruição, que simboliza a esterilidade, que simboliza o estado infrutífero. E Abraão caminhou para Betel, que é o lugar que simboliza a casa de Deus. E Deus falou tremendamente conosco nessa noite. E depois ele edificou um altar em Hebrom, que é o lugar da comunhão, aonde a aliança é restaurada, aonde a comunhão com Deus foi reafirmada, foi restaurada, aonde as alianças e as promessas de Deus para Abraão foram reafirmadas. Né? Isso é importante para você, é importante para a sua vida. E o último altar foi o erguido em Moriá, que é o altar da adoração, que simboliza a entrega total, que simboliza a nossa entrega total, uma verdadeira vida de entrega total ao Senhor. Então nós precisamos, nesses últimos dias, nesse tempo que antecede a volta do Senhor, nós precisamos erguer o nosso altar na nossa vida, na nossa casa. Precisamos nos oferecer ao Senhor como oferta suave, como oferta de sacrifício vivo ao nosso Deus. Nós precisamos também restaurar tudo aquilo que
são princípios que estão na palavra de Deus e realinhar a nossa vida espiritual com a vida que está na palavra de Deus. Pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, pedir para o Senhor que nos dê ânimo, não é? Que o seu Espírito sopre sobre a nossa vida, para que a gente queira, deseje ler, estudar, entender a palavra de Deus e que acima de tudo, mais do que conhecimento, mais do que instrução, mais do que qualquer coisa, que a gente tenha a vontade despertada de ter comunhão com Deus. Deus se revela hoje a você através da sua palavra e Ele quer ter um relacionamento com você. Então se alinhe com o Senhor, abandone tudo aquilo, sabe, que prejudica o seu relacionamento com Deus e volte-se para Ele, né? Volte-se para o Senhor, para o nosso Deus, que é um Deus misericordioso. Ainda temos tempo, o Senhor ainda está trabalhando no nosso caráter. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para continuar e para completar essa boa obra. Então vamos fazer a nossa parte, não é? Para que o Senhor complete a sua boa obra na nossa vida. E nós vamos ver que as promessas do Senhor são verdadeiras e verdadeiramente elas se cumprem nas nossas vidas. Amém? Eu espero que você tenha aproveitado esse pequeno estudo que fala sobre a nossa vida com Deus. E que mais do que só ouvir, que você coloque em prática, que nós coloquemos em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra na nossa vida, nessas noites de quinta-feira, nas terças-feiras no culto de oração e no domingo às 18 horas nos cultos presenciais que nós temos, que embora sejam transmitidos online, é importante que você compareça para que você, esteja ali oferecendo um culto ao Senhor juntamente com os irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, não é? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Você que está assistindo um tempo depois, né? Espero que você seja tocado pela mão do Senhor, né? Que o Espírito de Deus toque na sua vida. E você é bem-vindo em todos os nossos cultos, né? Venha cultuar a Deus conosco. Amém? Domingo às 18 horas nós estaremos na Missão Paz e Vida, ali na Avenida Carlos Braga de Faria, número 527, cultuando a Deus. E você é nosso convidado para vir não só ser um espectador da casa de Deus, mas para adorar ao Senhor conosco, para cultuar ao Senhor conosco. Amém? Deus te abençoe e tenha um restante de final de semana, um restante de semana abençoadíssimo em nome do Senhor Jesus. Amém?